Incêndio no edifício Joelma. É uma tragédia que ocorreu em 1º de fevereiro de 1974, no atualmente denominado Edifício Praça da Bandeira, na região central de São Paulo, Brasil, e que provocou a morte de 187 pessoas e deixou mais de 300 feridos. Essa é a história que nós vamos conhecer no vídeo de hoje. Mas antes de irmos à história, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito, impulsiona o vídeo, impulsiona o canal, faz com que o YouTube entenda que vocês gostam do conteúdo e o entrega a mais pessoas. Se você está vendo esse vídeo, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque assim o YouTube sempre te avisa quando eu postar um vídeo novo. Deixe um comentário, nem que seja um emoji, eu fico muito feliz em ler e responder. E compartilhem com seus parentes, com seus vizinhos, com seus amigos. Peçam para eles também virem conhecer as histórias do canal e também se inscreverem. Sem mais demoras, vamos então entrar na nossa máquina do tempo e fazer essa viagem hoje para o ano de 1974. A história de hoje, então, é do edifício Joelma e do incêndio que aconteceu ali no ano de 1974. O incêndio ele aconteceu menos de 2 anos após outro prédio arder em chamas no centro da cidade, que foi o edifício Andraus. Porém, a tragédia do Joelma continua sendo o segundo pior incêndio em arranha-céu por número de vítimas fatais, ficando atrás apenas do colapso das Torres Gêmeas em 2001. Assim que foi concluída sua construção em 1971, o edifício Joelma foi imediatamente alugado ao Banco Crefisul de Investimentos, no começo de 1974. A empresa ainda terminava a transferência de seus departamentos quando, no dia 1º de fevereiro, às 8h45 de uma chuvosa sexta-feira, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar deu início a um incêndio que rapidamente se espalhou pelos demais pavimentos. As salas e escritórios do Joelma eram configurados por divisórias, com móveis de madeira, pisos acarpetados, cortinas de tecido e forros internos de fibra sintética, condição que contribuiu muito para o alastramento incontrolável das chamas. 15 minutos após o curto-circuito, era impossível descer as íngremes escadas, localizadas no centro dos pavimentos, que foram bloqueados pelo fogo e a fumaça. Os corredores eram estreitos. Na ausência de uma escada de incêndio, muitas pessoas ainda conseguiram se salvar ao contrariar as normas básicas e descer pelos elevadores. Mas estes também logo deixaram de funcionar, quando as chamas provocaram a pane no sistema elétrico dos aparelhos e a morte de um ascensorista no 20º andar. Nos braços da mãe, que saltou para a morte no 15º andar, uma criança de 1 ano e meio foi salva em um dos episódios mais dramáticos do incêndio. A multidão acompanhou o salto bem frente ao prédio. O choro da criança, levada imediatamente ao Hospital das Clínicas, foi ouvido logo após o impacto da queda. No último andar, segundo o depoimento de Ivan Augusto Pires, coordenador do serviço de transportes da Câmara, um rapaz jogou-se ao chão e aproximou-se de gatinhas da borda do terraço, mas uma labareda fez com que ele escorregasse e ficasse suspenso no ar, segurando no parapeito até não mais aguentar e despencar na rua. Sem ter como deixar o prédio, muitos tentaram abrigar-se nos banheiros e parapeitos das janelas. Outros sobreviventes concentraram-se no 25º andar, que tinha saída para 2 terraços. Lembraram-se do incidente similar que havia então acontecido 2 anos antes no edifício Andraus, em que as vítimas foram salvas por um helicóptero, que pousou em um heliponto no topo do prédio. Aquelas pessoas esperavam ser resgatadas da mesma forma. Na rua, os bombeiros tentavam agir em meio à confusão estabelecida pela Polícia Civil. Curiosos, PMs, médicos, enfermeiros, soldados do exército e até escoteiros. Homens e mulheres, alguns em trajes menores, os rostos escurecidos pela fuligem, agitavam-se freneticamente nas janelas, tentando chamar a atenção. Mas os helicópteros não conseguiram pousar no terraço escaldante e seus cabos de aço pendiam inutilmente. As escadas Magiros de 40 metros não chegavam aos andares mais altos. No 20º andar, 6 pessoas se equilibravam em um pequeno patamar. Quase não havia lugar para todas. Um rapaz de terno azul agarrava-se muito precariamente a uma parte saliente, uma das pernas já do lado de fora do edifício, como se fosse saltar. Embaixo, os bombeiros acenavam e pediam calma. O fogo acabou, só um pouco mais de paciência, gritava um policial por um megafone.
Outros pintaram num amarelo muito vivo, sob grandes faixas de pano. O fogo já acabou, e coragem, vamos salvá-los. O som do megafone aparentemente não chegou a eles, mas ao ver as faixas, um dos rapazes fez um sinal positivo com o polegar, puxou um lenço verde e acenou. O corpo de bombeiros recebeu a primeira chamada às 9h03. 2 minutos depois, viaturas partiram de quartéis próximos, mas devido às condições adversas no trânsito, só chegaram no local às 9h10, quando as chamas já atingiam o 20º andar e várias pessoas começaram a se atirar do prédio. O socorro mobilizou 1.500 homens, entre bombeiros e tropas de segurança. As equipes de 5 hospitais estaduais e outros particulares, 14 helicópteros, 39 viaturas e todas as ambulâncias da rede hospitalar. Todos os carros-pipas da prefeitura e vários particulares, além de um grande número de voluntários que antecederam os pedidos das autoridades para a doação de sangue. A fim de garantir o livre acesso de ambulâncias e de veículos dos bombeiros ao prédio incendiado, convocaram-se tropas de choque do Regimento 9 de Julho, do Exército e da Polícia Militar, além da Companhia de Operações Especiais e do Departamento do Sistema Viário. Um esquema de emergência foi armado nas imediações do prédio, onde se concentraram milhares de curiosos. Aos 250 bombeiros da capital, juntou-se o reforço de um destacamento de Santo André. Policiais militares especializados da Companhia de Operações Especiais, o COI, também participaram do trabalho de socorro, quando a primeira guarnição chegou, comandada pelo sargento Rufino Rodrigues de Oliveira. O fogo consumia só o centro do prédio, mas avançava rapidamente para tomar toda a estrutura. O sargento lamentou não ter podido vir de helicóptero para lançar cordas e escadas pelas laterais ainda intactas do edifício. Estavam de carro-tanque e as escadas Magírios ainda não haviam chegado, começaram a tirar cordas para subir. O sargento conta que ao chegar ao 12º andar, sua primeira providência foi apagar 3 corpos em chamas. Logo que uma das 4 escadas Magírios foi instalada, organizou a descida. Ele carregava pela escada uma menina desmaiada, quando uma pessoa se jogou do 19º andar e bateu no corpo de uma outra, que também se jogou do 16º. O peso dos dois arrancou a garota de suas costas, e ele só não caiu porque seu pé se enganchou num dos ferros laterais da escada. Na queda morreram 2, mas o que pulou do 19º andar se salvou com ferimentos graves. Os bombeiros usaram 4 jatos de água combatendo o fogo, mas logo de início tiveram problemas, pois os hidrantes da região estavam com defeito. A solução chegou quando a prefeitura enviou ao local 30 caminhões-pipa. A exemplo do que ocorrera no incêndio do edifício Andraus, faltavam equipamentos, embora desta vez tenham podido usar 2 novas escadas de 45 metros que foram anexadas às menores para chegar ao 16º pavimento. Enquanto um grupo de bombeiros tentava penetrar no prédio, outros procuravam salvar pessoas que se encontravam nas janelas pela parte externa com as Magírios. Um helicóptero do SAR, da FAB, fazia o resgate dos sobreviventes que se encontravam no telhado e que eram auxiliados por homens do COI e pelos tripulantes. Outros 3 helicópteros do governo e de empresas particulares não puderam aproximar-se muito, mas atiraram cordas, sacos de leite e água e tubos de oxigênio aos que se achavam no teto. Depois, participaram do transporte dos feridos para os hospitais. De acordo com o testemunho de um bombeiro, passava das 10 da manhã quando os corpos começaram a cair como moscas. Todos queriam sair do edifício de qualquer maneira. Alguns chegaram a pular 3 andares, com o risco de despencar, para alcançar os andares inferiores onde estavam as Magírios. O primeiro a se atirar estava no 15º andar. Durante mais de 1 hora ele gritou por socorro, desesperado, às vezes encoberto pela fumaça. Pessoas apavoradas tentavam fazer cordas com tiras de pano, que acabavam arrebentando, não resistindo ao peso do corpo humano. Uma mulher, só de calcinha e sutiã, morreu assim, a cabeça esmigalhada na calçada. Os cadáveres se amontoavam na rua, protegidos por cobertores, jornais e capas de chuva. Vários minutos depois, um caminhão da polícia e algumas ambulâncias recolheram os primeiros cadáveres e os levaram ao Instituto Médico Legal. No 8º andar, os bombeiros encontraram pelo menos 11 cadáveres abraçados. O fogo tinha praticamente soldado os corpos. No 12º andar, 17 pessoas que o capitão Mazelli, comandante do COI, pretendia salvar, já estavam mortas quando ele chegou. O oficial subiu com um destacamento especializado. Diante do quadro trágico, 5 mortos no banheiro e 12 no saguão, o batalhão começou a sentir-se mal e teve que ser retirado pelo helicóptero. Em outra tentativa de salvamento pelo pessoal da FAB, os bombeiros não conseguiram descer no telhado, não somente pelo intenso calor, mas pelo forte cheiro de carne incinerada.
Em volta do edifício, a multidão rompia os cordões de isolamento e os militares precisaram muitas vezes usar da força para conter os curiosos. As operações eram orientadas pelo próprio comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Teodoro Cabete, e pelo secretário de Segurança Pública, General Cérvulo Mota Lima, que foram para a área logo que tomaram conhecimento da tragédia. Policiais e bombeiros lamentaram que muitas pessoas tenham morrido por falta de calma ao se atirarem ao prédio. Apenas 1h30 após o início do fogo é que o primeiro bombeiro conseguiu, com a ajuda de um helicóptero do Paraçá, o único potente o suficiente para se manter pairando no ar enquanto era feito o resgate, chegar ao telhado. Já então muitos haviam perecido devido à alta temperatura no topo do prédio, que chegou a alcançar 100 graus Celsius. A maioria dos sobreviventes conseguiu se salvar por se abrigar sob uma telha de amianto. 15 bombeiros ficaram intoxicados pela fumaça e muitos fizeram críticas por conta do pouco equipamento que dispunham, além dos regulamentos então vigentes de prevenção a incêndios na capital. O Código de Obras do município de São Paulo, datado de 1934, não dispunha da obrigação de instalações de equipamento contra o fogo e nem exigia a construção de escadas de emergência. Os recursos concedidos ao Corpo de Bombeiros eram insuficientes, assim como o efetivo da corporação era bastante diminuto. Por volta de 10h30, o fogo já havia consumido praticamente todo o material inflamável do prédio. O incêndio foi finalmente debelado com a ajuda de 12 autobombas, 3 autoescadas, 2 plataformas elevatórias e o apoio de dezenas de veículos de resgate. Apenas às 14h20, todos os sobreviventes haviam sido resgatados. A parte do edifício que compreendia os escritórios da Crefisul foi totalmente destruída, mas estava segurada na Companhia Seguradora Santa Cruz. Os 7 primeiros andares de garagens não foram atingidos pelas chamas. Essa parte, administrada pela Joelma, formava um bloco quase isolado do restante do edifício, tendo portas de emergência e de interligação. Todos os 17 empregados do estacionamento se salvaram. Dos aproximadamente 756 ocupantes do edifício, 187 morreram e mais de 300 ficaram feridos. A grande maioria das vítimas era formada por funcionários do Banco Crefisul de Investimentos. Segundo o vice-presidente do Crefisul, Gerrit Bolton, 1.016 funcionários trabalhavam no edifício. Desse total, 861 ficavam nos andares superiores à garagem e cerca de 600 já haviam chegado quando o incêndio começou. A firma de limpeza Continental tinha 77 funcionários no prédio. Até às 18 horas do dia da tragédia, 125 corpos já tinham sido retirados do Instituto Médico Legal, depois de identificados por parentes e amigos. Restaram 54 corpos, os quais 12 identificáveis e o restante completamente carbonizado. Em 30 horas, do meio-dia de sexta-feira até as 18 horas do dia seguinte, sábado, aproximadamente 8.000 pessoas foram ao local, no bairro de Pinheiros, para reconhecer os cadáveres. O ambiente era de tristeza e até os funcionários não conseguiam esconder a emoção. 5 mulheres desmaiaram enquanto faziam a identificação. O IML comprou 200 caixões e 50 coroas de flores para facilitar a retirada dos corpos. As vítimas foram colocadas no chão de 4 salas e pela manhã já exalavam um mau cheiro que os funcionários tentaram aliviar colocando incenso. O secretário dos Serviços Municipais, engenheiro Werner Zaloff, afirmou que cerca de 30 pessoas que morreram no incêndio e permaneceram no prédio não foram identificadas. Acredito que o calor durante o incêndio tenha superado 900 graus, e nessa temperatura um corpo fica totalmente destruído, restando no máximo 1,5 kg de cinzas. A água que os bombeiros jogaram pode ter transformado tudo em lama. A tragédia do Joelma, que ocorreu apenas 2 anos após o incêndio do edifício Andraus, reabriu a discussão popular com relação aos sistemas de prevenção e combate a incêndios nas metrópoles brasileiras, cujas deficiências foram evidenciadas nas 2 grandes tragédias. Na ocasião, o Código de Obras do município de São Paulo, em vigor, era de 1934, um tempo em que a cidade tinha 700.000 habitantes, prédios de poucos andares e não havia a quantidade de aparelhos elétricos dos anos 1970. A investigação sobre as causas do acidente, concluída e encaminhada à Justiça em julho de 1974, apontava a Crefisul e a Termoclima, empresa responsável pela manutenção elétrica, como principais responsáveis pelo incêndio. Afirmava que o sistema elétrico do Joelma era precário e estava sobrecarregado. Além disso, os registros dos hidrantes do prédio estavam inexplicavelmente fechados, apesar do reservatório contar na ocasião com 29.000 litros de água.
Segundo o Estadão, 3 empresas receberam acusações a respeito do caso. O Banco Crefisul, inquilino do prédio, a Joelma S.A., importadora comercial e construtora, que construiu o prédio, e a Termoclima Indústria e Comércio, que instalou os aparelhos. De acordo com as investigações, Alvino Fernandes e Sebastião da Silva, eletricista e ajudante de eletricista, não tinham curso completo sobre eletricidade e nunca receberam orientação técnica do Departamento de Serviços Gerais, que era quem respondia por reparações elétricas. O resultado do julgamento foi divulgado a 30 de abril de 1975. Kirill Petrov, gerente administrativo da Crefisul, foi condenado a 3 anos de prisão. Valfried Jorge, proprietário da Termoclima, seu funcionário, o eletricista Gilberto Araújo Nepomuceno e os eletricistas da Crefisul, Sebastião da Silva Filho e Alvino Fernandes Martins, receberam condenação de 2 anos. Após o incêndio, o prédio ficou interditado para obras por 4 anos. Com o fim das reformas, em outubro de 1978, foi rebatizado Edifício Praça da Bandeira e lá está funcionando até hoje. É com vocês agora, antes de encerrar esse vídeo, uma pequena linha do tempo da tragédia. Uma linha do tempo desse dia, então, resumindo. Então vamos lá. Às 8h45, início do incêndio no 12º andar. Um curto-circuito no ar-condicionado, seguido de uma explosão, inicia a tragédia. Em pouco mais de 5 minutos, as chamas chegariam ao 25º andar. 8h49, as chamas atingem o 13º andar. Tem início o pânico. 8h55, os grandes rolos de fumaça são vistos em todo o centro da cidade. Correria geral. Os bombeiros são informados do incêndio pelos porteiros do hotel Cambridge. 9 horas, as chamas tomam conta de praticamente todo o miolo do prédio e a fumaça é geral. 9h05, no topo do edifício, inúmeras pessoas se aglomeram, enquanto outras conseguem sair pelo andar térreo. As chamas continuam subindo e chegam ao 20º andar. Ao longe se ouvem as sirenes dos bombeiros e das ambulâncias. 9h10, as 2 primeiras viaturas do Corpo de Bombeiros chegam quando algumas pessoas já se atiram do alto do edifício. 9h15, as primeiras ambulâncias chegam e começam a remover alguns corpos estendidos no asfalto. 9h20, inúmeras pessoas se jogam do alto do edifício. 9h25, chegam mais ambulâncias e viaturas do Corpo de Bombeiros. Os primeiros carros-tanque aparecem. 9h30, a confusão é total na área e a polícia coloca cordões de isolamento. A multidão fica nas proximidades do Viaduto do Chá, Vale do Anhangabaú, Praça da Bandeira, Avenida 9 de Julho, Rua Xavier de Toledo e Viaduto Maria Paula. Na Ladeira da Memória, as pessoas se ajoelham para rezar. 9h35, chegam as unidades móveis de saúde da Prefeitura. Os helicópteros da Prefeitura, do Estado, da FAB e de firmas particulares se aproximam, sendo aplaudidos pela multidão. Algumas explosões, talvez de botijões de gás, aumentam o pânico. Caem vitrais do prédio na Rua Santo Antônio. Bombeiros e policiais empurram a multidão. Algumas pessoas improvisam uma corda, com uma cortina, e descem até a escada Magiros. Do 14º andar, um corpo cai na Rua Santo Antônio. 9h40, diversas pessoas se jogam dos andares, e os bombeiros lançam 4 grandes e longos jorros d'água sobre o prédio, já totalmente tomado pelas chamas. Os primeiros destroços caem no asfalto, misturando-se aos corpos estendidos. O trânsito da cidade está completamente engarrafado, e já pode ser calculado em torno de 500 mil o número de pessoas que se aglomeram no centro para ver o incêndio. Uma mulher que descia por uma corda improvisada cai, escorregando de cabeça para baixo até atingir o primeiro grupo de pessoas que trabalham no resgate e que detém a sua queda. Um estrondo no centro do edifício produz uma luz azulada. Outro corpo cai. 9h45, a confusão é total e o Corpo de Bombeiros coloca uma escada Magiros, conseguindo salvar do 13º andar pelo menos 13 pessoas, que descem rapidamente. Uma garota se joga do alto do edifício. 9h50. No local já se encontram o secretário da Segurança Pública do Estado, o comandante da Polícia Militar e o prefeito na época, que era Miguel Colassuono. Um corpo de homem cai na calçada da Avenida 9 de Julho, junto com as viaturas dos bombeiros. A seguir, outro corpo, justamente quando 3 helicópteros sobrevoavam o local, tentando o salvamento. 9h55. No topo do edifício, a confusão é total. A multidão implora e frases são escritas no asfalto pedindo calma, muita calma. Algumas pessoas ameaçam se jogar, outras atiram roupas e sapatos. Alguns são vistos nas janelas dos banheiros de alguns andares à espera de socorro. Uma mulher, no 13º andar, ao lado de mais 3 pessoas, faz o sinal da cruz e salta para a escada dos bombeiros que chegava apenas ao 12º andar. É salva. 10 horas, os bombeiros começam a retirar através de escadas alguns sobreviventes, nas janelas do prédio e nos vãos dos andares.
As operações de salvamento duram entre 20 e 30 minutos. Os helicópteros tentam encostar-se mais nas paredes para salvar pessoas nas janelas e no topo do edifício. Um rapaz, no 16º andar, tira as roupas e faz uma corda para chegar ao 13º. Por ela, descem outras pessoas. Quando chegou sua vez, despencou para a morte. No asfalto, em letras enormes, brancas e amarelas, lê-se: deitem-se e esperem o salvamento. 10h05. Chegam helicópteros particulares, do Governo do Estado e da Força Aérea Brasileira, que usam como base de operações o heliporto da Câmara Municipal, distante cerca de 100 metros do local da tragédia. 10h10. Um rapaz que tinha tentado descer pela corda improvisada do 16º ao 13º andar, despenca-se por cima da Magirus e derruba na queda mais 3 pessoas, inclusive um bombeiro. Todos morreram. Os bombeiros tentam levar a Magirus até o 19º andar, onde se encontram 4 pessoas. Não conseguem. Jogam água e pedem calma. 10h15. Chegam ambulâncias do INPS e de instituições particulares. Litros de leite, medicamentos e cobertores chegam também para atender aos pedidos feitos pelos médicos que assistem os feridos no heliporto da Câmara. Soros, antibióticos, seringas hipodérmicas são recebidas. Junto ao Marco da Bandeira é instalado um posto ao ar livre para doadores de sangue. Centenas de pessoas formam 2 grandes filas, mas 2 pessoas se atiram do alto do edifício. 10h20. Os helicópteros se movimentam rapidamente, enquanto a Praça da Bandeira é transformada num campo de feridos, sobreviventes e pessoas que são medicadas e depois levadas aos hospitais e prontos-socorros. A escada Magirus chega ao 19º andar, retirando 12 pessoas. O helicóptero da FAB transporta, pendurado num cabo, o oficial Caldas, da Polícia Militar. Não consegue resgatar ninguém, mas chega junto às janelas ocupadas por pessoas no lado da Rua Santo Antônio e procura encorajá-las. 10h25. Árvores são derrubadas a machadadas para permitir o pouso de helicópteros na praça. Bombeiros, com megafones, gritam para os que estão descendo pela Magirus: atenção, atenção, segurem-se bem na escada, desçam com firmeza. Nesse momento, com o fogo já reduzido, outro corpo cai. 10h30. Bombeiros intoxicados são recolhidos pelas ambulâncias. No 19º andar, 5 pessoas começam a se desesperar. Tentam se atirar pela janela porque o fogo se aproxima. Bombeiros pedem calma. Surgem problemas com as mangueiras, pois muitas delas estavam furadas. 10h40. Um helicóptero pousa no prédio vizinho, o St. Patrick, e salva 2 pessoas. A multidão aplaude. 10h50. O fogo diminui, mas ainda é intenso, principalmente no interior do edifício, do 18º andar em diante. Os bombeiros continuam jogando água. O chão do topo do edifício arrebenta. Mais uma pessoa salta da laje. 10h55. Há muita gente ainda no 19º andar e no 20º. No 14º, um rapaz, Celso, evita que uma moça se atire. Foram salvos pela Magirus. 11 horas, os bombeiros conseguem penetrar até o 11º andar. O médico Vanderlei Peixoto, do Hospital das Clínicas, que atendia as vítimas no local, é removido para o próprio hospital, intoxicado pela fumaça. 11h10, alguns bombeiros, por cordas, descem no terraço do edifício para acalmar algumas pessoas, mas é tarde demais. 17 pessoas estão mortas no topo do Joelma. Um reforço de 50 homens da cavalaria é acionado para afastar a multidão. 11h30, o edifício é um imenso rolo de fumaça e já não se vêem mais chamas. A preocupação maior é salvar os sobreviventes. Operação que começa logo depois, com os bombeiros entrando no prédio para retirar as vítimas fatais. 11h35, bombeiros tentam retirar no 19º andar um senhor de terno marrom que estava encostado à janela, demonstrando tranquilidade. 11h40, surgem rumores de que o edifício vai desabar. A correria é geral. 11h45, os primeiros corpos carbonizados aparecem e são levados para o Instituto Médico Legal, IML. 11h50, mais um carro funerário sai do local com 7 corpos. Correm rumores de que mais de 30 pessoas saltaram do prédio. 11h55, um grupo de 6 pessoas é retirado das janelas. Meio-dia, continua o esforço dos bombeiros em resgatar, no 19º andar, o isolado sobrevivente. 12h30, somente o helicóptero da FAB consegue se aproximar do prédio devido ao forte calor. 12h35, outras 7 pessoas que ainda estavam no 19º andar são salvas. Até agora, o número de salvos é 80. 12h40, enquanto os corpos continuam sendo retirados, outro homem é salvo. 1h, ou 13 horas. A fumaça só é intensa quando os helicópteros sobrevoam o edifício. Novos corpos saem.
13h45, Joel Correia afirma ter visto de seu escritório, localizado no 31º andar do edifício Conde Prats, na rua Líbero Badaró, 239, algumas pessoas com vida, no 21º andar do edifício. 14 horas. Os 2 últimos sobreviventes são retirados das janelas pelos bombeiros. O fogo já está sob controle e continua a operação de retirada dos corpos queimados, que vai até o início da noite. Os bombeiros afirmam não haver mais ninguém com vida no prédio. 14h10. Bombeiros resgatam mais 3 pessoas no 21º andar, confirmando-se as declarações do Sr. Joel. 14h15. 17 pessoas mortas são encontradas no 12º andar. 14h30. Mais 9 mortos são retirados do 15º andar. 15 horas. Os bombeiros dão por encerrada a remoção de sobreviventes. 15h45. Os bombeiros chegam ao topo do edifício, encontrando mais de 20 mortos, na maioria carbonizados. 16h45. Um padre chega ao topo de Joelma e administra a extrema-unção. Ao seu lado, policiais, médicos e bombeiros iniciam a remoção e identificação dos cadáveres. 17 horas. Os bombeiros retiram os 17 corpos no telhado e descobrem 60 mortos sob o telhado na ala da rua Santo Antônio e mais 35 sob a cobertura da ala voltada para a Avenida 9 de Julho. Os carros são retirados das garagens do edifício. 17h30. Carros guincho chegam ao local para auxiliar na limpeza da área. Essa então é a linha do tempo, esse dia dessa tragédia, que logo aí completa, daqui a um tempo já completa 50 anos dessa tragédia e que o Brasil não esquece. Até hoje, sempre que se fala do incêndio, sempre, o edifício Joelma, ele sempre está à tona nas conversas e nas notícias e é uma tragédia que fica atrás somente das Torres Gêmeas. É uma tragédia que o Brasil, o mundo, não vão se esquecer tão facilmente. Os que estão aqui no canal vendo os vídeos nem eram nascidos, como é o meu caso, mas que eu ouvia já histórias desde pequena da minha família, sempre contando, sempre falando, sempre relembrando. Quando passava alguma coisa na televisão, os familiares falavam, eu lembro desse dia, né? Então a gente já cresce conhecendo essa história e eu quis trazer mais essa história, uma tragédia, mas uma história, algo que aconteceu e que a gente sempre vai falar em memórias das vítimas e para que novas tragédias como essa não aconteçam. E que cada vez mais sejam melhoradas as formas de prevenir. E o edifício está lá, mudaram de nome, mas ele é o que ele é o edifício Joelma. Está lá em São Paulo, quem quiser visitar, passar na frente, conhecer, tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa história. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e voltem aqui para os próximos vídeos, para as próximas histórias. Fiquem todos na paz. Um super beijo e até a próxima!